Oi, gente, vamos começar o último episódio de Leveza na Mesa. E eu trouxe a minha convidada e amiga, Ana Paula. Prazer, gente. E a gente vai falar um pouco sobre transtorno alimentar. Ana, conta um pouco da sua trajetória, o que você sentiu quando você detectou que estava com transtorno, porque agora você nasceu de novo, Nasci passou de novo. por isso. Isso. E você vê a transformação, né, de dentro pra fora. A gente se vê, tem muito tempo que a gente não se vê. Uhum. E no story, e, sabe, o rosto muda, a fisionomia. Até o jeito de falar e tudo. Sim, você realmente se transforma de dentro pra fora. Conta um pouco como começou isso. Então, eu identifiquei que eu tava passando por esse problema em relação à alimentação no ano passado. E eu acho que tudo começou quando eu identifiquei que o meu problema era a falta de amor próprio. Eu acho que isso tá muito relacionado com essa questão da alimentação, porque eu não me cuidava, eu não me enxergava como mulher, como nada, e isso reflete no que eu como, enfim. E eu lembro de um episódio muito específico, que foi na Páscoa do ano passado. E eu lembro que, né, eu tava comendo meio que compulsivamente mesmo. E aí ali que eu identifiquei que eu não tava bem. Porque eu comia e chorava. Eu comia, chorava, comia e chorava. Caramba. Eu não conseguia parar de comer. E depois, né, foi aí que eu identifiquei o problema da bulimia. Porque depois disso tudo eu, né, botei pra fora, enfim. E aí, ali eu identifiquei que eu tava com todos os sintomas de uma pessoa com transtorno alimentar. E eu me calei. E eu acho que esse foi o meu problema, porque eu me calei desde a época da Páscoa até o final do ano. Foi quando... Você aguentou sozinha tudo? Eu achei que eu pudesse aguentar sozinha. E não, a gente não consegue aguentar sozinha. A gente tem essa impressão, tipo, eu aguento sozinha, sou forte. Não. A gente é muito mais fraco do que a gente imagina relacionado a isso. A gente tem que buscar forças, né? Sim. E hoje eu busco forças com a atividade física, psicóloga, enfim. A gente vai até falar disso. Sim. Mas eu achava que eu pudesse aguentar sozinha e não. E esse foi meu problema. Talvez se eu tivesse, desde o início, falado e procurado ajuda, né? Eu pudesse ter evitado muito sofrimento. Eu sofri... Assim, é um processo, né? A gente não é um remédio que você toma e, tipo, tá bem, passou uma dor de cabeça. Não, é um processo constante. Eu tô desde o dia que eu identifiquei até hoje tentando me recuperar. E a cada dia é uma conquista. O dia que eu me sinto muito bem é um dia maravilhoso. Tem dia que eu me sinto mal, mas eu busco ajuda, converso seja com a minha família, com meu namorado, com amigas, pra tentar não enfrentar nada sozinha. Eu aprendi isso. Eu acho que a chave de tudo é você não esconder, você não ter vergonha, você não guardar pra você, porque você precisa dessa rede de apoio pra você sair dessa, sabe? Sim. E assim, não é uma questão apenas emocional. Torna-se patológico também, porque é uma coisa que você não tem controle. Não. É igual a depressão. A depressão também é uma doença que você não tem controle. Você não escolhe isso. Você não escolhe vomitar, comer até passar mal e vomitar depois. Ninguém escolhe esse tipo de coisa. Sim. Aí muita gente acha que é frescura. Tipo, na depressão, por exemplo, você vai falar o quê? Fica feliz? Para de ficar triste. E eu já vi muita gente falando, tipo, é só você se controlar. Eu também já fui uma pessoa que pensei dessa forma, porque eu não me envolvia nesse mundo, eu não sabia como ajudar as pessoas, enfim. Eu já pensei assim, gente, mas é só a pessoa se controlar. E não é. É exatamente a falta de controle que causa toda essa situação. E quando eu identifiquei todo esse meu transtorno alimentar, isso estava muito atrelado à depressão que eu passei. Eu tive diversas crises de ansiedade, crises de pânico. E isso aflorava, era um gatilho pra eu descontar tudo aquilo na comida. Então, eu descontava na comida, aí, pra compensar, eu parava de comer. E aí, depois, eu comia muito porque eu ficava com muita fome. E aí, quando eu comia muito, ficava com muita fome, eu me sentia culpada. E aí, eu vomitava. E era um ciclo que eu não conseguia sair sozinha. Eu só consegui mudar quando eu procurei ajuda e comecei a lidar isso de uma forma coletiva. Sim, exatamente. A gente precisa, nesse momento, de ajuda, de terapia, de ciclo familiar. Sim. E alimentar um pouco a nossa roda da vida, né? Minha terapeuta fala muito sobre isso. Da gente realmente alimentando a nossa vida espiritual, com a nossa família, ter um relacionamento saudável. Sim, fazer exercício físico. Quando isso tá mais ou menos equilibrado totalmente, nunca vai estar, né? Mas quando você alimenta cada área da sua vida, você evita muito
muita coisa, sabe? Sim. Muito desequilíbrio, seja na alimentação e outras coisas. E assim, você falou que detectou na Páscoa, né? Quando você estava chorando, você comia e chorava ao mesmo tempo compulsivamente. Mas eu acredito que muito antes tinha coisas menores que, às vezes, a gente tendo um maior conhecimento, a gente conseguiria identificar e evitar que você pudesse passar por tanto sofrimento, sabe? Tipo, na época de escola até, ela estudou no M3 comigo já, só que ela é mais nova. Na época do M3, tinha algumas amigas minhas que, tipo, vão pra praia no sábado. Aí na sexta-feira elas tomavam laxante pra poder no sábado ficar bem. Evacuar. Bem, né? Porque bem a gente... Igual, às vezes, a gente vê uma pessoa que malha muito e tá sempre focada na academia e acha que aquela pessoa é saudável. E eu acho que ser saudável, esse conceito de saudável, vai muito além de você ter um corpo, de você ir pra praia sábado com a barriga chapada e você achar que tá muito saudável. Não. É muito do interior da pessoa, de como ela se relaciona com a comida, de como ela se relaciona com a vida, com ela mesma. Eu acho que isso é muito mais... em volta do saudável do que só o corpo estética, né? Porque a gente tende a só relacionar o saudável com isso. Só com a alimentação. Acho que é uma coisa do emocional mesmo, de dentro pra fora, como você se vê. Porque a saúde, você tem que se olhar no espelho e ver além daquela estética, né? De como você tá, de como você se vê como mulher, os seus posicionamentos. Então, assim, o corpo é a casca, você vai cuidar do seu corpo, sabe? É sobre você. Só que você não pode deixar de cuidar também das suas emoções. E essa questão da alimentação é algo que eu trabalho em mim. Óbvio que nunca tive transtornos alimentares, mas assim, eu já me senti 1000 vezes culpada porque eu comi um hambúrguer. Acho que todo mundo, todas as mulheres principalmente, se sentem culpadas por isso. E aí muitas vezes algumas nutricionistas, né, negligentes falam que, pra você não se sentir culpada, você come isso. Come isso sem sentir culpa. Qualquer alimento que a gente for comer, a gente não pode sentir culpa por isso, sabe? É questão da gente realmente treinar a nossa mente. Por mais que toda a sociedade fale ao contrário, não pode comer isso, você vai engordar. Aí a gente começa a ter aquela pressão, né, estética sobre a gente, porque a indústria nos induz a pensar dessa forma. Na verdade, eles vendem o problema, que é essa questão da gente se comparar e se achar menor ou inferior a outras mulheres que têm um corpo padrão. E eles querem vender a solução, que é a pessoa a fazer dietas malucas, a pessoa tomar remédio pra emagrecer, ou a pessoa não comer, enfim. Eles vendem o problema e a solução. E as pessoas acham que esse combo é o melhor combo. Você se compara e ao mesmo tempo você olha e fala assim, não, essa pessoa tem essa barriga desse jeito, esse corpo desse jeito, então eu quero ter também, não vou comer ou vou comer pouco. E é um ciclo, né? De você não comer ou você comer e se sentir culpada. E eu acho que a pressão estética é muito relacionada a isso. Você tentar seguir um padrão que às vezes... o corpo de uma pessoa X é lindo, mas não é o seu corpo. E você pode malhar a vida inteira, fazer dietas mirabolantes que você não vai ter aquele corpo. E você se comparar é o pior caminho. Seja para uma pessoa teoricamente saudável ou para uma pessoa que enfrenta um transtorno alimentar. A pressão estética é muito... forte, né? Forte e assim... condiciona todo o nosso estilo de vida. É covarde, porque essa questão da comparação é um ponto-chave, porque cada pessoa tem uma estrutura corporal diferente, um biotipo diferente, então não tem como a gente comparar. Eu sempre falo, eu quero chegar na minha melhor versão, porque é o que é possível pra mim, sabe? Não tem como eu comparar, sei lá, com a Gisele Bündchen, com a Pugliese. Cara, eu não tenho a estrutura corporal da Pugliese, sabe? Então eu acho que é um olhar pra gente. Eu vejo também que eles fazem as coisas muito a curto prazo, pra gente ter essa urgência de emagrecer, sabe? Não é pra você mudar o estilo de vida, você ver a alimentação de outra forma, fazer uma reeducação alimentar. É pra você ficar magra de ontem pra hoje. Você tomar um remédio, você tomar um laxante, você fazer uma lipo. E assim, nada contra processos estéticos, né? Tanto que eu tenho silicone, eu acho que se for pra você se sentir melhor, ótimo, é válido. Agora, se for pra você se sentir inclusa num padrão de beleza que é super impossível de você alcançar, e é uma busca incessante. Você vai fazer uma plástica, vai fazer uma harmonização e não vai estar legal, vai fazer uma lipo, vai achar que falta mais alguma coisa.
E aí você muda a sua fisionomia, né? Você esquece a sua identidade. Sim. Eu acho que, além disso, assim, desse assunto relacionado a curto prazo que você diz, é um problema, principalmente para, vamos supor, as pessoas que não têm condições de chegar a tal padrão, enfim, e elas buscam outras formas. Eu vou até citar o caso de uma diarista que morreu, acho que foi no Rio ou em São Paulo, não lembro. E ela foi fazer uma hidrolipo numa clínica que era super sem estrutura, porque provavelmente o médico cobrou um valor abaixo do mercado e ela se propôs aquilo porque ela, com certeza, queria chegar num certo padrão e ela não tinha condições de pagar uma clínica específica para aquilo, enfim. E a gente vê como isso é preocupante, porque muitas mulheres tem casos de morrer em clínicas. Arriscam a própria vida em prol da beleza. Isso. Eu acho que esse é muito... Não só a questão do transtorno alimentar, mas isso também é algo muito sério. E é pouco falado. Eu acho que é um assunto ainda meio tabu, né? As pessoas não abordam muito, né? Em relação a esses procedimentos estéticos super invasivos e que não são feitos de forma correta. Eu acho também um assunto muito importante. E a gente fala muito sobre essas questões e tem muito a ver com a autoimagem, né? De como a gente se vê. Cara, eu tava vendo algumas pesquisas e muita clínica de estética falava que as pessoas tiravam foto com um filtro do Instagram pra poder falar, olha, eu quero meu rosto igual que tá nesse filtro. Sim. Uma coisa totalmente real, já não é nem em comparação com uma outra pessoa. É com efeito de computador, Sim. sabe? E essas coisas geram gatilhos pra poder aumentar, né? Essa pressão estética, a pessoa se cobrar, a pessoa fazer mais procedimentos. Eu falo assim, por experiência própria. Às vezes eu tô tirando uma foto no Instagram, aí sai o filtro e fico... Meu Deus, eu não sou essa pessoa do filtro. Isso é horrível, porque a gente se compara com uma coisa que não existe. Nós somos pessoas reais, nós temos espinhas, olheira, às vezes sobrancelha pra fazer, e a gente não quer aquilo de jeito nenhum, e a gente nega. E o filtro do Instagram, não é ser hipócrita, eu confesso, eu uso o filtro. Todo mundo, né? Eu uso o filtro, mas eu sei que se eu viver baseado no filtro, eu não vou ser feliz nunca, porque eu não sou aquela pessoa do filtro. Você vai se iludir, né? Eu vou me iludir. E aí eu vou começar a me comparar. Isso é um gatilho, principalmente. Até o assunto relacionado à rede social, eu acho que às vezes, enfim, influências, blogueiras, enfim, elas usam esse espaço, mas não de uma forma muito positiva. Às vezes você vê uma pessoa que fala do corpo como se fosse um objeto de venda, assim. Eu tenho essa barriga porque eu fiz isso, então faça isso. É meio que pra vender. Tem desconto. Pois é, aí tem cupom de desconto, tem isso, usa esse creme. A pessoa às vezes tem uma lipo e usa um creme pra reduzir gordura. A pessoa nem tem gordura. E ela quer reduzir o quê se ela nem tem? E ela já submeteu a um procedimento estético. Enfim, eu acho que a rede social, assim como o filtro com pessoas, né, blogueiras, enfim, ele é um ambiente muito... que você tem que tomar muito cuidado. Tem que tóxico, ser muito tóxico. Não, e assim, a questão das blogueiras. O corpo vira comercializável, né? E eu acho que algumas precisam ter uma consciência a mais, porque muita gente assiste ela, sabe? Ela tem uma audiência muito grande, ela influencia muitas pessoas, seja pra coisas boas ou pra coisas ruins. Então eu acho que elas têm que pensar pra não pesar muito a mão nessas questões. Porque muitas pessoas morrem, né? Como você falou, literalmente, não querem saber, não tem dinheiro, vou fechar com essa clínica clandestina e vai dar tudo certo. Sim. E aí, morreu, e aí? Sabe? Eu vou dar até um exemplo, que isso me marcou muito. De uma... Pode falar? Pode. Uma blogueira, a Mayra Card. Eu nunca fui fã dela, porque eu achava os assuntos dela meio pesados. Mas, enfim, eu acompanhava porque enfim, tinha no meu Instagram. E aí, ela falou sobre um jejum de 7 dias que ela fez. E depois, quando ela mostrou o jejum, primeiro eu fiquei tipo, nossa, que maluca, assim, fazer um jejum desse tempo. Mas, às vezes, ela tinha os motivos dela e... Enfim, eu não sou médica, eu não sou especialista no assunto, então eu não posso, né? Eu acho ela um desserviço. Mas aí eu sei que depois do jejum de 7 dias, ela ficou no espelho mostrando a barriga chapada pós-jejum. Meu Deus. E aí eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei me sentindo... Eu juro por Deus, eu fui pra frente do espelho ficar olhando a minha barriga pra comparar com a dela. Gatilho. Foi um gatilho total, eu deixei de seguir ela na hora.
Porque eu consegui identificar que aquilo serviu como gatilho pra mim. Mas muitas pessoas não identificam. E continuam consumindo um conteúdo que é gatilho. E é um problema, porque você consumir um conteúdo que é gatilho pra você todo dia, aquilo só vai alimentar seu transtorno, né? Exatamente. E, gente, pelo amor de Deus, ficar uma semana fora que a pessoa vai imitar ela. Vai ficar uma semana sem comer. Ou vai até desmaiar, mais, vai querer ultrapassar esse limite, né? para alcançar o corpo dessa mulher. E o corpo dela é pra estrutura dela. E ela tem cirurgias plásticas. A gente quer, nós pessoas, assim, naturais, né, que eu digo, sem cirurgia, enfim. A gente quer comparar o corpo de uma pessoa que fez uma lipo, enfim. O corpo dela, tipo, não é um Já corpo... teve uma intervenção. Já teve uma intervenção. Não foi algo assim, tudo bem, ela pode manter com dieta, com treino, enfim, mas a gente, às vezes, não vai conseguir o mesmo corpo por ela já ter uma intervenção, algo do tipo, entendeu? Exatamente. Mas conta um pouco o seu relato. Você começou depois que você começou a detectar isso na Páscoa, aí você pediu ajuda. Não, aí você esperou. Não, fui sofrendo. Meu Deus. Aí o que aconteceu? Porque eu acho que muita gente vai se identificar com o seu relato. Sim. Porque tem gente que até hoje não buscou ajuda, né? Então, eu enxergava que eu tinha episódios de compulsão alimentar, mas eu achava que era assim, gula. Não, tô com gula, porque a gente tende a assimilar os dois, e são coisas completamente diferentes. É, o extremo, né? Pois às vezes assim, eu como um pouco a mais, mas é gula, tipo, aquilo não é pra saciar minhas angústias e tal. E eu sentia que eu comia demais pra saciar toda a minha angústia, porque nesse período todo eu enfrentei 1000 problemas emocionais relacionados a muitas coisas, que até sobre que você, né, já conversou aqui, sobre relacionamento abusivo, enfim. Eu vivi todo esse processo. Então, Ai, perdi. Não tem problema. Não, e aí depois você continuou sofrendo, tipo, os passos de como rolou tudo isso até você buscar ajuda. Então, e aí eu comecei a identificar que eu ficava muito angustiada, muito triste, e eu descontava tudo na comida. Eu comia, achando que isso iria amenizar, e não amenizava. E aí eu fui sofrendo, todo aquele processo. Só que aí chegou num ponto que eu comecei a querer emagrecer. Porque antes... Só um OBS, muita gente acha que, só pra saber a diferença mesmo, que gula, tipo, eu sou a pessoa que quando eu tô ansiosa, eu tô muito nervosa, eu tendo a comer mais. E muita gente é assim também. Sim. Só que com a bulimia, a pessoa come compulsivamente e ela mal sente o gosto do sabor que ela tá comendo. Ela não saboreia, não tem prazer. E aquilo é um sofrimento. Ela sofre. A comida chega a ter um gosto amargo. É muito esquisito, porque... totalmente diferente do que você falou, da gula e de comer dessa forma. Você come e a comida te faz mal, mas ao mesmo tempo você quer continuar comendo. Você não consegue parar de comer. E eu vi alguns estudiosos falando sobre que as pessoas comem até comida fria, comida estragada. Tem pessoas que tá tão acentuado com a doença que comem comidas do lixo, sem necessidade. Eu até... Você falou isso, eu me lembrei que eu juro por tudo que é mais sagrado, que eu lembro que eu torcia pra comer comida estragada. Tipo, minha mãe falava assim, esse feijão tá meio estragado. Eu falava assim, acho que eu vou comer pra aquilo me fazer mal. E você tentar parar de comer. E eu tentar parar de comer, ou eu, tipo, vai me dar uma infecção. E eu falava assim, não, tudo bem. Mas se eu tiver uma infecção, pelo menos eu vou no banheiro, eu vou emagrecer. Uma coisa loucura, que é muito louca. Você falou isso, eu me lembrei dessas situações que realmente acontecia e é muito triste. Cara, e isso tá internalizado socialmente, porque várias vezes até eu me peguei pensando, quando eu fico doente, às vezes, sei lá, eu vou evacuar muito, ou então eu paro de comer por uma semana. Quando eu tive a influenza lá, eu fiquei uma semana sem comer direito. No segundo dia que eu fiquei mal... Não, no primeiro dia eu fiquei mal, eu não comi nada. Tive que tomar soro. Aí depois que ficou tudo bem, depois de uma semana, aí eu olhei no espelho. Pelo menos eu dei uma emagrecida. Cara, isso é loucura. Sim, é loucura. E as pessoas reproduzem isso também. Tipo, você ficou na merda, né? Você teve que tomar soro pra se alimentar. Mas, cara, você emagreceu umas medidas, isso é legal. Sim. Cara, pelo amor de Deus, é legal você emagrecer de uma forma saudável, de uma forma feliz. Sim. Mudar o seu estilo de vida pra um estilo que te dê prazer. Não você ficar doente mas pelo menos emagreceu. Sim, muito como doentio. Se fosse uma forma de compensar todo aquele seu sofrimento com a doença. Tipo, pelo menos...
é sempre assim, pelo menos você emagreceu, comeu uma comida de raiva, pelo menos você... É sempre esse pelo menos, como se fosse uma forma de compensar. E a sua saúde relacionada ao seu corpo e ao seu interior não é nada pra compensar, tem que ser o principal na sua vida. Porque influencia em tudo, a forma como você se relaciona com todo mundo, como você se enxerga. Sim, né? Exatamente. E aí, voltando, né, no meu relato, eu fui sofrendo. E aí, quando chegou... E aí eu comecei a querer emagrecer muito. E você vomitava, assim, todos os dias? Ou era uma vez a cada... Era quando eu tinha episódio de compulsão. Porque quando eu... Não é sempre, então? Não. São todos os dias? Não. Não é assim, comi uma comida, tipo um arroz, feijão, uma carne e vou vomitar, não. Era quando eu tinha episódios de compulsão. Só que chegou um momento que eu comecei a ter de forma muito recorrente. De eu me trancar no banheiro e até minha irmã, a Fernanda, ela ouvia. E ela, sem saber o que fazer, ela até uma vez contou pra minha mãe. Eu fiquei com muita raiva. Porque eu falei assim, você me traiu, você contou pra minha mãe. Né? Tipo, você contou que eu tava passando por isso. Mas é porque eu acho também que quem tá em volta não sabe como ajudar. Porque é uma coisa muito do interior. Não é uma coisa que você faz uma massagem ali e passa, né? Porque é uma coisa de fundo emocional, né? De fundo emocional. Então é difícil. É realmente difícil ajudar uma pessoa que tá passando por um transtorno alimentar. Sim. Enfim. E aí eu comecei a ter episódios de bulimia, né? De forma um pouco mais recorrente. E aí eu resolvi que queria emagrecer e eu parei de comer, assim. Eu digo que eu fiz uma dieta totalmente desumana comigo, assim. Eu comia o suficiente pra não desmaiar. Então, da bulimia você deve ter passado pra anorexia, né? Sim. Porque eu acho que uma coisa pode estar puxando a outra, E né? aí eu comecei a ter os dois juntos, porque eu não comia pra emagrecer. Aí às vezes eu ficava muito ansiosa, eu comia muito, e aí eu me sentia culpada e eu vomitava. Meu Deus. E aí eu fui nesse... Você conseguia fazer outra coisa? Normal, viver normal? Não, assim... Não tem como. E foi como eu disse, isso estava relacionado ao meu relacionamento tóxico, então eu realmente não fazia nada. E é legal só a gente dar esse OBS em relação ao relacionamento, que tem muita gente que vem pra somar, pra te colocar pra cima, pra reforçar a nossa identidade, sabe? Como mulher, como pessoa. Mas tem muita gente que vem pra destruir a gente. E a gente precisa estar atenta aos detalhes. Aos mínimos detalhes. Às vezes, uma situação que aconteceu no início, quando você tá conhecendo uma pessoa, você passa por cima e fala, não... Aquilo foi um caso bem à parte, assim, não. Às vezes aquilo é o que define a pessoa e você tá querendo passar por cima daquela situação achando que você vai mudar e você... Primeiro que a gente não tem responsabilidade de mudar ninguém, a gente não tem que ter essa responsabilidade. Exatamente. E segundo que se a pessoa é o que é, você tem que estar junto com uma pessoa que vai te acrescentar, que vai, né? Enfim. E caráter, identidade da pessoa, essência, não se muda. Não se muda. Se é ruim, não tem o que você mudar. A não ser que a pessoa mude e queira executar essa mudança. Mas ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. E aí, a gente tava falando... Sobre como você procura ajuda, que você estava muito mal, anorexia, bulimia, ciclo. Eu começou... Por exemplo, eu... Falo que eu pedi ajuda, mas não foi uma ajuda assim, mãe, tô passando por esse problema. Foi, tipo, eu tive uma crise de pânico e de ansiedade muito séria de parar a ambulância na minha casa. Caramba. Porque eu fiquei realmente... São doenças psicossomáticas que falam, né? Sim. Porque você sente tanta dor emocional que vira patológica. Isso. Eu sei disso porque eu passei por isso também. Eu tenho mãe psicóloga, então eu tenho acesso a todas essas informações emocionais. Na época, eu sabia o que eu tinha, isso tem uns 2 anos atrás. Eu comecei a ter crise de ansiedade, aí foi puxando pra crise de pânico, e aí depois foi pra depressão, princípio de depressão. Aí quando foi pro estágio de princípio de depressão que eu procurei ajuda. Não procurei ajuda desde o início. Porque a gente se nega e eu não sei porquê. Parece que, tipo, eu vou me entregar, parece que eu sou fraca por eu estar mas eu nem acho isso, acho que foi uma coisa inconsciente. Eu falo, não, vou passar por isso sozinha. Sou forte, a gente acha que é forte o tempo todo. O tempo todo. E não, isso daí é só pra realmente nos fazer evoluir, avançar. Porque, gente, crise de ansiedade todo mundo tem. Eu acho que se todo mundo fizesse terapia, todo mundo ia ser muito mais feliz. Pois é. A gente ia e as pessoas acham que terapia... Eu já ouvi isso, que terapia é só pra pessoa maluca. E, gente, não existe isso. Todo mundo passa por problemas que algumas pessoas conseguem lidar muito tranquilo e outras não. Então, é isso. A terapia é pra você conseguir lidar até com coisas que você sabe lidar, mas tentar lidar de uma forma melhor, de uma forma mais leve, né?
E todo mundo precisa. Eu acho que não tem ninguém que não precise, porque o nosso psiquismo é muito complicado e complexo. Então, quando tem alguém pra te orientar e que sabe sobre isso, a gente consegue levar essa trajetória da vida de uma maneira muito mais leve, sabe? Hoje, por mais que eu passe por algumas situações pesadas, eu consigo ver leveza e consigo administrar mais as minhas emoções, sabe? E uma pessoa com inteligência emocional, ela vai muito mais além do que uma pessoa que não tem, que se nega a fazer terapia. Sim. Enfim. E aí eu só fui procurar ajuda depois que eu tava com depressão, sabe? E eu tenho acesso a tudo isso, todas as informações. Então, assim, não deixe chegar ao caso extremo. Não, Se você detectar coisas pequenas, ver que não tá bem. E até de pessoas próximas. Às vezes você tem uma irmã, uma tia, uma mãe, enfim, que tá passando por alguma coisa e você fica assim. Às vezes você fica até com vergonha de abordar esse assunto, mas é necessário. Porque às vezes você vai chegar e abordar e vai clarear a mente dela, vai desmistificar algumas coisas nela, sabe? O meu arrependimento maior em terapia é não ter entrado antes. Apenas isso. Porque eu sempre falo, eu tô há 2 anos e pouco na terapia. Em 2 anos parece que eu evoluí 5. Então, se eu tivesse feito antes, sabe quanto tempo? Eu tô desde o episódio da Páscoa, do ano passado. Nem lembro quando que é a Páscoa. E como chegou nisso? A Páscoa em abril. Eu acho que é em abril. Então, desde abril. Não, mas não foi desde abril, não. Foi desde julho. Porque eu ainda adiei. E além disso tudo, ainda era fazer pré-vestibular de medicina. Ou seja, eu juntei todos os gatilhos possíveis que pudessem pra... Já tava numa fase ruim, o relacionamento estava ruim, tinha um gatilho do pré-vestibular de medicina, tinha a questão da ansiedade, com a bulimia, com a anorexia. Caramba, que barra, cara. Você hoje é uma vitoriosa por ter passado por isso e tá muito bem. Eu agradeço muito a minha terapeuta, a Patrícia, porque ela me ajudou muito. Não só ela, como minha família. Eu tive uma rede de apoio que foi fundamental, assim. Principalmente a Renata, minha irmã. Ela ficava insistindo, mãe, não, a Ana Paula precisa de terapia. Ela buscou muito ajuda e buscou me ajudar muito, conversava comigo. E até, assim, ela não desistiu de mim. Tipo, ela toda hora conversava e me alertava. Então, isso foi importante. Eu acho que se eu não tivesse tido essa rede de apoio, talvez eu não tivesse evoluído tanto e tivesse lá no estágio inicial e tivesse evoluindo cada vez mais para algo negativo. Sim. E quando que foi o seu estalo, assim, de falar, cara, realmente não dá pra continuar sozinha? Porque demorou, né? Foi quando eu tive meu primeiro episódio de crise, né, de pânico que eu falei, e aí parou a ambulância lá em casa. Foi ali que foi, assim, o divisor de águas da minha vida. Depois dali, eu nunca mais fui a mesma. Nunca. Tive outras crises depois, nesse mesmo nível de parar a ambulância lá em casa, mas ali foi quando eu identifiquei, assim, eu não vou aguentar mais sozinha. Então, foi ali que eu comecei a levar mais a sério a terapia, porque antes eu não falava totalmente o que acontecia comigo, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu tinha insegurança, e eu comecei a abordar sobre esses assuntos de uma forma mais eficiente. Falei, eu como e eu vomito, eu não tô comendo, e aí minha mãe sempre, até fiscalizava mesmo, Ana Paula, você já comeu hoje? Já tava ali o tempo todo. Foi aí que começou a mudar, entendeu? Não foi do dia pra noite, ainda tô no processo, não é uma coisa, né, rápida. Eu acho que um dia eu vou estar 100% recuperada, eu espero, né, não ter mais nenhum episódio, nenhum dia ficar me sentindo às vezes que a gente se sente, né, mal, enfim. Mas eu acho que o start inicial foi nessa crise que eu tive e eu precisei chegar no fundo do poço pra buscar ajuda. E se eu tivesse buscado antes, eu não precisaria sofrer tanto. E você reconhecer e se expressar e falar, eu acho que é o passo inicial pra tudo, isso sabe? É muito importante. Até, assim, ultimamente eu até comecei a postar muito no Instagram, falar nos stories sobre esse assunto, porque... E até, assim, óbvio, né? Eu tenho poucos seguidores, eu tenho um núcleo ali muito... fiel de seguidores, pessoas que me acompanham. Mas aí que são engajados. Isso aí. São pessoas fiéis. Todos os dias, meu amor. São pessoas fiéis. Não, e eu lembro que você falava, eu queria tanto fazer stories, só que eu tenho tanta vergonha das pessoas me julgarem. E aí você botou a cara mesmo, não quis nem saber. Eu acho que é muito sobre isso, cara. Sobre isso. Porque a vida é nossa. A gente só tem uma. A gente vai ficar esquentando a cabeça com o que pensam sobre a gente. E na verdade as pessoas vão julgar se você falar, se você não falar. Se você falar nos stories, vão falar que você fala nos stories. Se você não falar, vão ficar, mas ela não posta nada, ela não quer aparecer. Então, que eu apareça, que eu faça o que eu queira, então... E é isso, eu tô amando. Te deixa feliz. E pessoas, tipo, eu posto sobre academia, sobre dieta, sobre, enfim, estilo de vida, e as pessoas respondem, nossa, eu comecei a levar uma vida mais saudável depois que eu
eu comecei a ver esses stories. Isso é tão legal. Cara, isso é Isso gratificante, me policia né? até mais pra eu continuar sendo mais saudável. Porque se eu inspiro, mesmo que seja uma ou duas pessoas, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que fazer a diferença, né? Não, e já é muito foda. E assim, as coisas que eu pesquisei sobre o transtorno alimentar, eu acho bem difícil, porque fazendo um paralelo com o alcoolismo. O alcoólatra, ele vai parar de beber. Ele vai ficar sem bebida pra poder continuar uma vida normal. A gente não pode parar de comer. Exatamente, sabe? Então é muito mais complexo, sabe? Sim. A anorexia, ela para de comer. Mas o transtorno, a bulimia, é muito mais complexo. Você tem que voltar a ter uma relação saudável com a comida. E aí entra também a questão da reeducação alimentar, dos exercícios, de você ter um novo olhar pra comida. E eu vi um story seu falando, muito legal, falando sobre isso, de a gente tratar a comida como um lixo. Aham. E você vê, cara, não é o dia do lixo, comida não é lixo, né? Você tem Eu um acho novo que olhar. quando a gente tem essa... às vezes a pessoa faz um dia de dieta e fala assim, essa aqui é minha refeição lixo. Eu falei porque eu acho que quando a gente tem essa relação com a comida, isso é muito negativo. Tipo, vou comer um hambúrguer, isso aqui é o dia do lixo, é minha refeição lixo. E não, é comida. Pode não ser a mais nutritiva do mundo, mas continua sendo comida. E quando você tem aquela relação negativa de, isso aqui é lixo, isso aqui vai me fazer mal, é isso que causa um gatilho pra você vomitar, ou pra você não querer comer, ou pra você comer e ficar se martirizando, se culpando. Porque a pior coisa que tem é a gente comer e se sentir culpado. A gente tem que comer, aproveitar o momento. E eu tento sempre trabalhar isso comigo. Não sou perfeita, vira e mexe. Acontece eu comer, me sentir culpada, mas é um processo de trabalhar aquilo em mim e falar, não, eu comi, isso faz parte, é bom. E aí outra vez eu como e não me sinto culpada. Aí outra vez eu como, me sinto, mas converso com a minha irmã, com o meu namorado, e eles sempre falam, não, é importante você comer, ter esses momentos de lazer em relação à comida, né? Não tratar a comida como se fosse algo... Porque na vida Pra a gente... punir, né? E a gente tem tantas obrigações na vida, porque se a gente for levar a comida, que é algo que pode nos trazer tanto prazer, como mais uma obrigação, né? Eu acho que vai se tornar tudo muito obrigação, pesado, chato, entendeu? Exatamente. E eu acho que todo mundo, eu acho que principalmente nós mulheres, a gente tende a se culpar, sabe? É. Acho que é o começo de tudo. Eu me culpo até hoje, então eu me policio até hoje. E acho que todo dia é um aprendizado, uma desconstrução diferente em relação a isso. Que é nosso o tempo todo. Eu ontem, tava nervosa porque eu ia apresentar um projeto super importante. Aí eu comi uma pizza, no meio da semana. Falando, nossa, me senti super culpada. Mas é isso, é a gente realmente sinalizar pra nós mesmos, tipo, não vou me sentir culpada, tô ansiosa, eu comi essa pizza, mas amanhã eu vou malhar, vida normal de novo. Porque não vai adiantar nada você se punir, sabe? É só realmente você voltar à sua vida saudável, sua rotina, e tá tudo bem. Sim, exatamente. Até se você não quiser ser saudável, não quiser se alimentar bem, tudo bem você comer uma pizza e... Porque às vezes as pessoas comem, não se sentem bem e não voltam pra vida saudável e não gostam, não querem. E se você também não quiser ser saudável, tudo bem, a vida é feita de escolhas. Exatamente, ninguém é obrigado a nada. Corta isso, corta. Se você quiser comer como uma vaca louca, corta isso, não vai ser cancelada, pelo amor de Deus. Eu tô no início da minha carreira. Mas é isso, cara. Feita de escolha, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Eu acho que, assim, é legal ser saudável, mas, assim, não só pela estética, mas pela realmente disposição no dia a dia. Porque eu acho que estética, eu sempre falo, estética é consequência, sabe? É consequência. O corpo é consequência de você tá bem, de você tá evoluindo, de você tá fazendo um esporte. Tipo assim, academia, você se encontra, depois você dá seu relato sobre atividade física. Mas, assim, academia é uma coisa que eu faço meio que lá na obrigação. Porque eu tô fazendo mais academia porque eu tô fazendo futevôlei e eu acho que é meio que complementar pra eu me dar bem no esporte. Mas eu tenho muito mais prazer no esporte do que numa academia. Porque é uma coisa mais coletiva, me dá prazer de verdade. E eu acho que é muita questão também machista estrutural, porque a gente não é introduzida no esporte desde cedo. Não, Sabe? Eu fui fazer esporte tem 6 meses só, sabe? Então eu não evoluí como eu queria evoluir se eu tivesse entrado bem antes. Então, assim, até a gente... criança ou, sei lá, adolescente, isso é introduzido como uma coisa obrigatória pra emagrecer. Isso. Você não curte o momento. Até se fosse legal, se eu achasse legal a academia, eu já não ia achar, porque foi imposto. Tipo, você vai fazer academia pra emagrecer. Sim. Porque você tem que ter o corpo tal, assim. A indústria impõe muito isso pra gente. E é óbvio que, assim, até você falou da minha relação com a academia. Eu comecei a fazer academia como uma forma
pra me ajudar. Minha psicóloga falou, Ana Paula, eu acho que você deveria começar uma academia. Enfim, eu comecei pra ajudar o meu interior. Sim. Óbvio que eu tenho um objetivo, né? Eu quero isso, aquilo. Então, óbvio que eu vou seguir um planejamento na academia, né? Mas porque eu tenho esse objetivo. Mas o meu processo inicial com a academia foi pra cuidar do meu interior. E até assim, essa semana, né, época de Natal, e eu tô na minha outra casa que eu não tenho academia próxima, né, na casa de praia. E aí minha mãe falou assim, Ana Paula, mas se você ficar sem malhar até o Réveillon, qual o problema? E eu falei, mãe, não é só... Eu posso fazer uma dieta aqui, fazer um treininho ali, mas eu vou pra academia, não é só por isso lá. Assim, tem dias que eu tô muito estressada, eu vou pra academia, eu volto ouvindo minha música, fico tranquila. É como se fosse uma sessão de terapia pra mim mesmo. Mas isso é científico, né? Ela libera hormônios do prazer. Sim. Quando você faz qualquer tipo de exercício. Sim. E mesmo sendo na academia uma coisa que eu não gosto por ser um ambiente fechado, mesmo assim eu sinto prazer depois de sair de lá. O treino que você falou, por exemplo, você faz futebol. Então lá é uma forma de você também liberar esse hormônio e, enfim, lá você conversa com outras pessoas, isso já te ajuda também. Com certeza, tudo coletivo eu gosto, porque você tem trocas, né? Não é só o esporte. Exatamente. E, enfim, eu acho que o esporte, se a gente levar, né, esporte, academia, se a gente levar de uma forma saudável, só tem a agregar a gente. Mas também não ir pra academia com aquele espírito de a pessoa... no início eu fui um pouco, tipo... Obrigatoriedade, né? Não, eu fui, assim... Em um mês eu queria um resultado que eu não tive... Não malhei minha vida inteira. Aí um mês eu queria, tipo, definir, eu quero... Não, é um processo, você constrói. Ninguém constrói uma casa em um dia. Então, você também não vai construir o músculo em um dia, você não vai construir a vontade de ir pra academia um dia. É um processo. Todo dia você vai, e aí você cria a rotina. Consistência. E, gente, isso em tudo na vida, seja na vida profissional, seja pra ter inteligência emocional. Ninguém tem inteligência emocional do dia pra noite. Ninguém é um profissional foda do dia pra noite. Não tem receita pra isso. É aquela questão de você fazer as coisas rápidas e não mudar efetivamente, não ser de forma saudável. Tudo que é saudável demanda tempo, demanda consistência. Sim. E é isso, sabe? Não tem você não tem construindo receita. Ali, botando um tijolinho a cada dia. Foi um dia. Aí no dia seguinte, se você não estiver com vontade de ir, também respeite essa falta de vontade de ir. Tipo, hoje eu tô muito cansada, não vou malhar. Não vai. Assim, tem que se respeitar, Tem que se respeitar, senão se a gente ficar naquela obrigatoriedade que foi que você falou, que é uma coisa muito maçante, a gente não vai levar de uma forma leve, que é pra ser feita de uma forma leve, né? Pra aquilo ser algo positivo e agregar na nossa vida. Exatamente. E pra finalizar, é rápido, né? Nem parece. O que você tem a dizer às pessoas que estão passando por isso? Qual o seu conselho de você ter saído? O que elas devem fazer, assim, pra realmente se curar aos poucos? Bom, a primeira coisa se você identificou algum sintoma, seja uma dieta muito assim, sabe? Aquelas dietas muito malucas que você faz e não vê consequências. Ou assim, se você vomitar, enfim. Caso de compulsão também. Procure ajuda, assim. Não hesite em procurar um psicólogo. Uma ajuda, nem que seja por uma amiga, algum familiar. Porque quando você enfrenta esse problema de forma coletiva, é muito mais fácil. Você meio que divide a dor mesmo. E quando você divide a dor, você não precisa carregar ela sozinha com você. Então, a primeira coisa, procura uma ajuda, de preferência uma terapia, porque é importante. Caso você não possa pagar, porque às vezes não é uma coisa assim tão de fácil acesso para todo mundo, procura uma ajuda com um familiar, com uma amiga. Outro conselho que eu possa dar Pensa, ela me siga no Instagram. Que eu não fala, já se lança. Tá. Que ela posta todo dia diquinhas. Isso aí, ó. Olha, eu posto todo dia no Instagram, eu posto dica de refeições, falo sobre o meu estilo de vida, falo como superar, assim, eu tento abordar esses assuntos, eu acho importante. Então, um parênteses em relação a isso, consuma conteúdos que vai te agregar.
Não consuma aquele conteúdo que você sabe que tá te fazendo mal, mas você quer continuar ali consumindo. Não, Sim. se você vê uma blogueira que tá falando alguma coisa que é um gatilho pra você, não continue seguindo, porque aquilo vai se prolongar e aquele gatilho ali momentâneo, depois é uma bola de neve. Então, o que eu posso falar é, consuma conteúdos saudáveis, né, em rede social, porque hoje em dia a nossa vida é baseada em rede social, internet, a gente vive baseado nisso. A gente tem que ver o que a gente se alimenta, né? Seja emocionalmente, Isso seja comida, né? O alimento em si. Acho que tudo interfere. Isso aí, eu não vou chegar aqui e falar pra uma pessoa que tá passando por um problema assim, se controle ou tente pensar em não comer, porque isso foi o que eu ouvi e não serviu de nada. Eu sei que não serve de nada. Então não adianta chegar aqui e falar assim, pensa positivo que você vai superar. Não, você tem que buscar ajuda. Porque quando você quebra um pé, você não fica em casa torcendo pra ficar bem. Você vai no médico, aí faz uma cirurgia, e aí às vezes a cirurgia precisa de outra cirurgia pra consertar. Então, é todo um mecanismo. Então, assim, não ache que você vai ficar super bem em casa enfrentando sozinha. Não, você precisa de ajuda, seja através de amigos, seja através de um especialista, um psicólogo, ou do que você consome na internet, que eu acho que hoje é fundamental. Às vezes, a pessoa não procura uma ajuda com terapeuta, mas começa a consumir conteúdos de forma mais leve, e eu acho que isso já ajuda, assim, 50%. Com certeza. Obrigada, meu amor. Eu amei. Eu amei, Tec também. Adorei muito, tá maravilhosa. Eu tava super nervosa. Eu falei assim, meu Deus, tô tensa. Mas porque chega aqui a Larissa, ela leva o papo de uma forma muito leve. Sempre, né? Leveza na mesa, é o podcast. Então, exatamente. Larissa, minha filha, é sobre isso. Obrigada, sobre isso. Viu? Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Leveza na Mesa Podcast.